Imagine descobrir que sua vida matrimonial, aparentemente sólida, esconde segredos profundos que mudam tudo o que você achava que sabia. Em uma reviravolta desconcertante, um homem se vê confrontado com a traição de sua esposa, revelada por sua própria filha. E isso é apenas o começo. Logo depois, um trágico acidente deixa sua esposa paralisada, desencadeando uma série de eventos emocionais e confrontos dolorosos. Prepare-se para uma história de amor, traição e descoberta que desafia todas as expectativas sobre relacionamentos. Não tenho certeza se este é o lugar certo para postar isso, já que minha situação é muito diferente das outras, mas estou desesperado. Minha esposa e eu estamos juntos há 25 anos, casados há 19. Somos namorados desde o ensino médio, e temos 2 filhos incríveis, uma filha e um filho. Eu honestamente achava que tínhamos um casamento sólido, que nosso relacionamento não seria como o de nossos amigos e colegas, e que realmente resistiríamos ao teste do tempo. Agora vejo quão espetacularmente ingênuo e equivocado eu estava. Minha esposa foi mãe em tempo integral na maior parte de nossas vidas adultas, algo com qual ambos concordamos. Mas depois que nossos filhos foram para a faculdade, ela começou a se sentir inquieta, síndrome do ninho vazio, eu suponho. Ela me dizia que se sentia insatisfeita e como se tivesse perdido o senso de quem ela era. Tentei recomendar hobbies que poderíamos fazer juntos, lugares que poderíamos visitar, ou até mesmo adotar filhotes se isso ajudasse. No começo, ela gostou da ideia, mas logo começou a dizer que queria sentir que estava contribuindo e não apenas seguindo a vida. Eu entendi e estava disposto a apoiá-la. Ela nunca gostou de ficar parada, então eu meio que esperava isso. Ela reclamava para algumas amigas, e uma delas realmente conseguiu uma entrevista para ela em uma imobiliária. Ela costumava trabalhar em uma antes de termos filhos, e eu estava tão animado quanto ela quando ela aceitou. No começo, as coisas estavam indo bem, mas após o primeiro ano, notei algumas mudanças. Ela começou a ir para happy hours com colegas de trabalho, passou a mandar mensagens muito mais do que o habitual quando em casa e em horários estranhos à noite. Ela até começou a usar um tipo específico de perfume e roupas mais sugestivas, nada muito revelador, mas roupas que valorizavam mais a forma do seu corpo do que o habitual. O que me deixou suspeito foi quando vi acidentalmente uma mensagem de um colega masculino no celular dela. Eu não estava bisbilhotando, mas parecia ser altamente inapropriada e flertante. Perguntei sobre isso, e pude perceber que ela ficou um pouco abalada, mas me assegurou que ele era apenas um amigo e que falaria com ele sobre suas mensagens inapropriadas. Eu, não querendo ser um marido paranoico, ciumento e controlador, escolhi acreditar nela e deixei para lá. Ah, como eu gostaria de não ter feito isso. O comportamento dela ficou mais estranho com o tempo. Ela começou a mencionar como queria ser mais espontânea na vida e até começou a fumar maconha. Fiz piadas sobre como ela parecia estar vivendo o mesmo estilo de vida universitário que nossos filhos e sugeri que ela diminuísse o ritmo, mas ela soltou uma bomba quando mencionou, em estado de embriaguez após outra noite saindo, que talvez eu estivesse apagando sua luz e aprendendo. Fui completamente pego de surpresa por isso e realmente acreditava que estava estragando tudo de alguma forma, então tentei fazer de tudo para melhorar o casamento, marquei sessões de aconselhamento, mas não deu em nada. Então, do nada, aquele comportamento estranho parou. Minha esposa pediu desculpas pela forma como agiu. Ela disse que foi como se tivesse esquecido quem era, mas percebeu o que tinha em casa e sabia que não queria perder. Ela pediu demissão do emprego, e começamos a terapia de casal. Foi difícil no início, mas as coisas melhoraram imensamente, e durante 2 anos, nosso casamento foi melhor do que nunca. Ela estava mais atenciosa, iniciava a intimidade com mais frequência e me cobria de carinho. O único problema é que a relação dela com nossa filha parecia estar em queda livre. Eu questionava minha esposa sobre isso, mas ela me dizia que era uma fase de crescimento ou coisa de mulher, e mais uma vez, eu aceitava sua palavra. Engraçado é que, durante esse período, minha relação com minha filha melhorou. Ela ligava muito mais, nos encontrávamos para café ou almoço frequentemente durante a semana, e até me comprava presentes, camisetas e coisas assim. Eu sempre dizia a ela que não era necessário, mas ela insistia, e eu sempre percebia que ela queria dizer algo, mas se segurava. Uma tragédia aconteceu numa noite em que minha esposa voltava das compras e foi atingida por um motorista bêbado. Infelizmente, ela perdeu o uso das pernas e está numa cadeira de rodas desde então. As coisas ficaram muito ruins, e ela começou a sugerir que eu dormisse com outras mulheres, algo que obviamente recusei. Eu simplesmente atribuía isso à depressão dela e a lembrava que eu estava aqui para ficar porque amava mais do que nossa situação. Isso a fez chorar e me perguntar por que eu era tão bom com ela e o que ela fez para merecer isso. Novamente, atribuí à depressão e apenas tentei ajudá-la da melhor maneira possível. Algum tempo depois, fizemos nossos exames médicos de rotina. Os médicos nos chamaram para informar que encontraram uma massa na garganta da minha esposa. Era de um tamanho incomum e, como poderia ser cancerosa, eles precisavam fazer uma biópsia. Minha primeira reação foi de choque, enquanto minha esposa simplesmente ficou em branco no início. Então ela começou a rir, começou pequeno e depois ficou histérica, enquanto murmurava que isso era seu castigo. Conseguimos acalmá-la, mas ela pediu que antes da biópsia, fizéssemos um jantar em família. Eu, é claro, concordei, e tivemos nossos filhos e familiares mais próximos. Fiz um discurso sobre como minha esposa era a luz da minha vida e como superaríamos isso, mas no final do meu discurso, notei que minha filha estava bastante desconfortável. Pensei que talvez fosse por causa do que eu estava dizendo que a deixou assim.
Na noite seguinte, minha filha me ligou bêbada, implorando para que eu não a odiasse. No começo, fiquei confuso, mas a tranquilizei que nunca odiaria porque ela é minha filhinha e sempre a amarei. Com essas palavras, ela me conta como pegou a mãe traindo-me com um homem que ela nunca tinha visto antes. Foi durante o tempo em que sua mãe trabalhava na imobiliária. Minha filha havia feito uma viagem com alguns amigos e decidiu passar por um restaurante que eles não frequentavam normalmente para comer algo, e foi lá que ela viu sua mãe aos beijos com um homem que não se parecia em nada comigo. Aparentemente, foi por isso que o relacionamento delas se deteriorou e o nosso melhorou. Confrontei minha esposa, e para o crédito dela, ela não negou. Entre lágrimas, ela confirmou que era o colega das mensagens e disse que foi a coisa mais estúpida que já fez. Ela disse que ele sempre estava flertando com ela e eventualmente quebrou suas barreiras. Ela me disse que ser pega pela nossa filha a fez perceber a gravidade do que estava fazendo. Ela queria levar isso para o túmulo porque nunca quis me machucar e era covarde demais para confessar, então implorou para nossa filha não me contar. Estou completamente arrasado com essa revelação e não sei o que fazer. Agora questiono cada aspecto do nosso relacionamento e me pergunto onde errei. Ela me diz que eu fui um bom marido e que nada disso é culpa minha. O problema é que, desde então, não tenho sido carinhoso com ela. Ainda cuido dela, mas é mais como uma enfermeira cuida de um paciente do que como um marido cuida de sua esposa. Se eu a deixar, ela ficará completamente desamparada. Ela depende de mim tanto financeiramente quanto emocionalmente, e isso parece tremendamente injusto. Desculpe se parece tudo confuso. Mas estou um caos agora. A atualização. Eu estraguei tudo. Fiz algo do qual não me orgulho. Minha esposa sempre me cobrou para expressar meus verdadeiros sentimentos e pensamentos sobre ela, não importa quão feios ou cruéis possam ser. Pouco depois do meu primeiro post à tarde, enquanto preparava o almoço para ela como sempre faço, e logo antes de sair para que ela pudesse comer, ela de repente segurou minha mão e mais uma vez me implorou para dizer algo a ela, qualquer coisa, porque estava matando a forma como tenho tratado ela desde o nosso dia do descobrimento. Com essas palavras, simplesmente explodi. Muitas coisas saíram de mim. Eu disse a ela que, para mim, ela era perfeita, mas desde que isso aconteceu, ela se tornou um fardo aos meus olhos. Eu disse a ela que o simples som da voz dela costumava me fazer querer dar o mundo a ela, mas agora apenas estar ao redor dela me faz querer fugir e nunca mais olhar para trás. Eu disse a ela que agora ela é como um peso morto em meu pescoço que nunca vai embora porque precisa de mim para sobreviver. Expliquei que, apesar de tudo isso, ela ainda é de alguma forma a primeira coisa em que penso quando acordo de manhã e a última coisa em que penso antes de dormir. Esses pensamentos são acompanhados por uma dor que eu nunca soube que existia, e isso me faz absolutamente miserável porque, de alguma forma, ainda necessito. Ainda quero tê-la em meus braços, mas cada vez que a toco, tenho visões mentais dela com outro homem. Mas o que mais me consome é o fato de ela ter envolvido nossa filha nisso. Ela colocou nossa garotinha numa posição impossível e esperava que a vida seguisse como se nada tivesse acontecido. Eu apontei que, mesmo diante das circunstâncias atuais, o relacionamento dela com nossa filha mal mudou, e isso é o resultado de suas ações. Minha esposa apenas soluçava baixinho durante tudo isso, e no final, ela simplesmente disse que merecia tudo o que estava acontecendo com ela. Ela disse que tentou ao máximo espiar pela decisão repugnante que tomou naquela época e nunca parou de buscar o perdão de nossa filha. Ela explica que me ver nesse estado a faz sentir como uma assassina, e que fará absolutamente qualquer coisa para me ajudar a me curar e me recuperar disso. Ela também acrescentou que queria que eu soubesse que, mesmo que eu nunca perdoe e acabe me divorciando dela, ela me ama e sempre me amará. Que ela não se arrepende de nossa vida e casamento porque é mais do que ela poderia ter pedido. Aparentemente, mal consegue se olhar no espelho por causa de quem está olhando para ela, e nunca quis ser essa pessoa. Posso ver claramente que ela se odeia pelo que fez, mas estou dividido sobre tudo isso. Eu nunca soube que era possível amar alguém e odiá-lo ao mesmo tempo. Decidi marcar terapia para mim e minha esposa porque tenho muito a dizer a ela, mas tenho medo de ir longe demais, então falar em um ambiente controlado será melhor. Também sinto uma vontade avassaladora de falar com o homem com quem ela se envolveu. Pode ser inútil depois de muitos anos, mas sinto que preciso fazer isso por minha própria sanidade. Quero saber quem foi o homem que teve a audácia de realmente se intrometer entre um marido e sua esposa. Acredito que vou pedir suas informações durante a sessão de terapia. O que você acha dessa situação complicada? Esses casos dividem muito a opinião dos leitores. Se você tivesse passado por algo semelhante, como lidaria com isso? Deixe seu comentário que eu gostaria muito de saber a sua opinião. Obrigado por acompanhar a história até aqui.